Olá amigos, tudo bem? Hoje, continuando a nossa pesquisa da banca do concurso da Defensoria de Pernambuco, vamos falar sobre direitos humanos. A provável examinadora é a doutora Cássia Campos Pimentel, ela é advogada, doutoranda em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo e mestre em Direito pela Cornell University Law School de Nova York, revalidado como mestre em Direito pela Universidade de Brasília e pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas do Distrito Federal em Direito Econômico e das Empresas. Também é graduada em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisadora pela mesma Universidade Americana de junho de 2007 a junho de 2009, nas áreas de contratos internacionais e empresariais, e além de arbitragem internacional e Organização Mundial do Comércio. Ela é professora de Direito Internacional, Constitucional, Administrativo e Direitos Humanos em Brasília, desde junho de 2009. Também é docente em estudos avançados em teoria do Estado e em difusão de políticas públicas pela Universidade de Brasília. Também é líder internacional do Hagel Institute Havaí, Estados Unidos, e membro da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, da ANAJURI. Ela participou como examinadora da CESP nas bancas dos seguintes concursos: Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, em 2017, Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, 2017, e Tribunal de Justiça, Magistratura do Amazonas, em 2016. O título do mestrado dela, em Direito, traduzido para o português, é Etanol de Cana-de-Açúcar Brasileiro, Regras e o Impacto de Nossas Tarifas de Etanol e Subsídio de Milho, obtido em 2007. Ela tem artigos publicados, a Organização Mundial do Comércio e o Sistema Geral de Preferências, Aspectos Tarifários na Tributação em Revista, em 2008, e o artigo A Importância da Convenção de Viena como Lei Substantiva nas Arbitragens Mercantis Internacionais, na Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil, em 2008, informativo Camargo, Belo Horizonte. Esse artigo está disponível na pesquisa do blog. Ela apresentou o trabalho Aspectos Jurídicos da Comercialização Internacional de Etanol, em 2009, e também possui outras produções técnicas, como um curso de ministrado de pequena duração em 2012, Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos. Ela foi assessora no Supremo Tribunal Federal durante a presidência do ministro Celso de Mello, período de maio de 98 a maio de 99. Ela realizava o acompanhamento de jurisprudência, julgamentos e ações diretas de inconstitucionalidade impetradas e julgadas por aquela corte, cuidando de sua correta divulgação aos meios de comunicação. Também foi assessora da Subprocuradoria-Geral da República, junto à primeira Câmara Constitucional e Infraconstitucional da Procuradoria-Geral, no período de fevereiro de 95 a maio de 98, e também realizava pareceres em representações de inconstitucionalidade de leis, bem como elaborava petições iniciais de ações diretas de inconstitucionalidade, dentre outros pareceres e peças processuais. Essas informações foram obtidas a partir da plataforma Leites, CNPq, e diante da especialidade dessa examinadora, eu sugiro atenção aos seguintes temas: direitos humanos na Constituição Federal, controle de convencionalidade, repercussão do direito internacional dos direitos humanos no direito interno, Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, as regras de Bangkok, as convenções relativas aos direitos da criança, Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e direitos humanos de grupos vulneráveis. Foram analisadas as duas provas para defensor público realizadas pela CESP, a Defensoria do Rio Grande do Norte em 2015 e a Defensoria de Alagoas em 2017. Os temas exigidos nessas provas foram os seguintes: dentro do ponto Direitos Humanos na Constituição Federal, a federalização de crimes contra os direitos humanos, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, suscitação pelo Procurador-Geral da República no STJ, artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Sistema Único de Saúde, relação com os movimentos sociais, institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, a judicialização da saúde, situação de direitos humanos, proposta de ação direta de inconstitucionalidade pela Associação Nacional dos Defensores Públicos para a garantia do direito ao aborto às gestantes infectadas pelos vírus da Zika, a ADI 5581. Dentro do ponto reflexo do direito internacional dos direitos humanos no direito brasileiro, o direito fundamental à liberdade de expressão, o uso de máscaras em protestos políticos, e também a relatoria para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o crime de desacato, a tipificação nas legislações de diversos estados, está em discordância com a Convenção Americana de Direitos Humanos. O ponto 3, a Política Nacional de Direitos Humanos, o
Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Lei 12.986 de 2014, a composição, artigo 3º, e as prerrogativas, artigo 5º. Também o Índice de Desenvolvimento Humano, a utilização facultativa pelos Estados brasileiros no desenho de suas políticas de direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade, o histórico, as atribuições, a legislação, a audiência pública e relatórios, a Lei Federal 12.528 de 2011. A função dessa comissão é examinar e esclarecer o quadro de graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Ponto 4. Núcleo de Direitos Internacional dos Direitos Humanos. Esse aqui é o maior ponto, deve receber especial atenção. Declaração Universal de Direitos Humanos, a relação entre a democracia e os direitos humanos positivados, o item 21.3, e o direito à saúde, o artigo 25.1. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, o ato da tortura, indispensável a participação do agente público. O protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, o status de jus cogens, as regras de Bangkok, as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. As regras mínimas para o tratamento de preso da ONU, os locais destinados ao preso, as celas, quartos de isolamento noturno, não podem ser ocupados por mais de um preso, artigo 9º, item 1. Tratamento de presas grávidas que tenham dado à luz, artigo 23.1. A impossibilidade do preso ser submetido a serviços em razão de medidas disciplinares, artigo 28. E os instrumentos de coação, artigo 33, além das conferências entre o preso não julgado e seu advogado, artigo 93. Agora, a Convenção sobre os Direitos da Criança, o direito à previdência social, artigo 26 da Convenção. Outra convenção importante, a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, o âmbito de aplicação à idade da criança, artigo 4º da Convenção, os objetivos dessa convenção, as questões relativas à retirada ilegal da criança de seu país ou sua retenção indevida em local que não é de sua residência habitual, recurso especial 1196954. A convenção relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, as normas incorporadas pelo ECA, a necessidade do esgotamento das possibilidades de colocação em família substituta brasileira, artigo 4, letra B da convenção. Finalizando aí os últimos 2 pontos desse capítulo, as regras de Beijing, a ausência de vedação da aplicação acumulada de medidas socioeducativas, então não é vedada a aplicação acumulada dessas medidas. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o modelo social de deficiência que é adotado pela Convenção em contraposição ao modelo biomédico. Finalizando a nossa pesquisa aqui, o ponto 5, o Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, o Defensor Público Interamericano, sua legitimidade para postulação, processo de escolha e atuação na Comissão e na Corte Interamericana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, embora a Convenção Americana de Direitos Humanos proteja a vida em geral, os embriões não podem ser considerados pessoas, é a jurisprudência da Corte. Agora, a Convenção Americana de Direitos Humanos, item 1, a conduta estatal violadora de obrigação internacional não pode ser tolerada, mesmo que conforme o direito interno. Item 2, o esgotamento dos recursos de direito interno, a regra não extensiva às reformas de ordem constitucional e legislativa. Item 3, as formas de reparação, entre elas as modificações no ordenamento jurídico de um Estado para adequá-lo às normas do direito internacional dos direitos humanos. E o item 4, o direito à migração, artigo 22.2 da Convenção. Item 6, direitos humanos e acesso à justiça. Pobreza, o conceito de pobreza, artigo 7º, inciso 15. A privação de capacidades básicas. Instrumentos da ONU para assegurar o inalienável direito ao desenvolvimento. Declaração sobre o direito ao desenvolvimento de 1986. E os direitos humanos em espécie e grupos vulneráveis. Agora, o último ponto aqui da nossa pesquisa, os indígenas, a capacidade civil deles, a desnecessidade de representação pela FUNAI, a atuação apenas protetiva desse órgão para cuidar dos interesses dos povos indígenas, o dever de consulta aos povos indígenas quando forem previstas medidas legislativas, administrativas capazes de afetá-los diretamente, artigo 6.1, letra A, da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Os imigrantes, a ausência de vedação contra a participação de atos de conciliação e de solução alternativa de conflito. Pessoa com deficiência, os objetivos, a eliminação de barreiras ambientais e a promoção da igualdade, artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015. Pessoal,
Nessas duas avaliações, tanto a Defensoria do Rio Grande do Norte de 2015 quanto a de Alagoas de 2017, eu verifiquei que a lei seca, no caso, quando eu falo lei seca, e se tratando de direitos humanos, estou me referindo às convenções e tratados internacionais, né? Foi cobrado em 100% das questões, a doutrina em cerca de 35% e a jurisprudência, leia-se nacional e internacional, em cerca de 45% das questões. Eu chamo a atenção para vocês para 6 novidades legislativas editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de questionamento futuro. Dentre elas, o Decreto 8727 de 2016 dispõe sobre o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. A Lei 3.301 de 2016, que institui o benefício da prestação continuada a crianças que nasceram com microcefalia, decorrente de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, e também prevê a licença maternidade de 180 dias para as mães de crianças cometidas com essas sequelas neurológicas decorrentes dessas doenças causadas pelo Aedes aegypti. A Lei 3.427 de 2017, ela alterou a lei do SUS, a Lei 8.080/90, para dispor que o SUS deve oferecer atendimento para vítimas de violência doméstica, inclusive acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. A Lei 3.443 de 2017, ela alterou a Lei 10.098 de 2000 para estabelecer a obrigatoriedade da oferta em espaços públicos de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para a utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. A Lei 3.445 de 2017, talvez a lei mais importante de todas, é a Lei da Migração, e a Lei 13.535 de 2017, que ela alterou o artigo 25 do Estatuto do Idoso para garantir aos idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições de educação superior. Todas essas novidades legislativas, o inteiro teor delas ou os comentários do site Dizer o Direito podem ser acessados clicando sobre o número da lei que se encontra na pesquisa que está no blog. Finalizando nossa pesquisa, atento aos assuntos do edital, eu trago 2 normas referentes aos temas pessoas em situação de rua e LGBT. Eles tratam respectivamente do Decreto Federal 7.053 de 2009, que está disponível na pesquisa do blog, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e os princípios de Yogyakarta. Eles estão disponíveis também na pesquisa que está no blog, e esses princípios referem-se à aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Enfim, pessoal, a gente terminou a pesquisa de direitos humanos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito penal. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até mais.